Senhores mainardenses, quero saudar aqui nas pessoas do nosso prefeito Valmir de Jesus, presidente da Casa Legislativa, Alisson Andreoli, e demais vereadores, secretários municipais, servidores públicos, conselhos municipais, sindicatos e a sociedade civil, que em General Maynard, segundo o IBGE, hoje 3.421 habitantes aproximadamente. Este nosso momento tem como objeto central realizarmos a audiência pública para justo tratarmos do conjunto de leis orçamentárias para o exercício de 2023. E é com essa alegria, com essa satisfação que a gente traz até a comunidade mainardenses dados, informações sobre o que representa este conjunto de leis. Digo sempre que são as leis principais do município, porque são delas que se origina e se possibilita as ações executadas no município de General Maynard. A Lei de Responsabilidade Fiscal e o Estatuto da Cidade trouxe para nós brasileiros, para nós mainardenses, esta vitória, esta realidade de podermos dizer ao nosso gestor hoje, nosso gestor Valmir de Jesus, nosso prefeito municipal, de como nós queremos que seja investido cada centavo que o município arrecada. E por tratarmos de leis que, por 500 anos consecutivos, não tivemos o direito, é que, infelizmente, ainda passa por um momento de transição. E em detrimento de algumas dificuldades, e nem sempre as pessoas, a gente consegue formularizar um horário que atenda a todos, a administração pública resolve trazer para vocês via eletrônica, via redes sociais, esta audiência, para que todos, sem exceção, inclusive aqueles que estão fora de General Maynard, estão fora do estado de Sergipe, estão espalhados pelo mundo afora, que possam trazer a sua mensagem, possam transmitir o seu desejo ao prefeito municipal e aos vereadores. O que nós ainda pretendemos, o que é que ainda falta o poder público atingir, o que é que ainda falta o poder público realizar de ações mais desejadas por estas comunidades. Vejam, senhores, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, que é apelidada de LOA, para 2023, ela traz aí no seu bojo tudo aquilo que já são, e que todos percebem em geral como estão sendo executados. Eu sempre gosto de colocar que este conjunto de leis ela é ato exclusivo da Câmara de Vereadores para torná-las legais. Cabe ao prefeito municipal, junto com a sua equipe técnica, elaborá-la, porém, para a sua aprovação, depende exclusivamente do Poder Legislativo. É a autoridade única. Aí não tem Ministério Público, aí não tem juiz da comarca, aí não tem desembargador no Tribunal de Justiça do Estado, aí não tem Supremo Tribunal Federal. Não há outra autoridade senão o seu vereador.
Por isso que nós gostamos de enfatizar sempre, né, a importância do poder legislativo municipal e de que algumas ações são exclusividade delas, do poder, dos vereadores. Então, esse é mais um. E ela se trata, justo, da lei que dá origem a todas as possibilidades de ações do poder executivo e do poder legislativo. Os exemplos que eu sempre digo é a caneta, ó. Uma caneta para ser adquirida, simples, né? R$ 1, mas ela só pode ser adquirida com recurso público se estiver prevista no conjunto de leis orçamentárias do nosso país. A merenda escolar, o transporte escolar, o salário do servidor, o medicamento, a limpeza pública, a iluminação pública, as estradas, enfim, todas as ações que vocês percebem que o nosso prefeito Valmir de Jesus, não por coincidência, né, meu xará, realiza aí no município, e o presidente da Câmara, Alisson, todas as ações que eles fazem com poder, com recurso público, é porque está contido, é porque está previsto no orçamento público do município, na LDO do município e no PPA, no Plano Plurianual, que este ano nós não trataremos dele em função de que ele é uma lei para 4 anos e ela foi tratada no ano passado, na audiência do ano passado. Então, o PPA é o plano de governo do prefeito. Eu digo sempre, é quando ele, ainda é candidato, diz por que quer ser prefeito de General Moiná, ali ele começa a construir o plano plurianual. E a LDO? A LDO ela vai servir como uma intermediária. A LDO ela traz no seu bojo as diretrizes orçamentárias. Ela é quem autoriza, ela é quem intermedia, extrai do PPA dados, projetos contidos nele, para então autorizar ao prefeito levar para a lei orçamentária. Então, também digo que o Brasil nós gostamos muito, né, mas muito de leis, porque são 3 leis parecidíssimas, 3 leis que têm que se complementarem. Elas não podem trabalhar uma independente da outra, ela é complementação da outra. Então, significa de que se tivéssemos uma lei só, com as 3 ações do PPA, da LDO e da LOA, resolveria o problema. Mas brasileiro, nós, conjunto, né, de população brasileira, as autoridades brasileiras gostam muito. Nós temos leis para tudo na vida. A dificuldade está em executá-las, né, em cumpri-las. Aí sim nós temos um problema, porque infelizmente, né, grande parte dela existe apenas por existir, mas não consegue ser colocada em prática. A LDO, então, é um texto que traz verdadeiramente no seu histórico, vocês vão perceber, e se acessar aí, como está no painel, clique aqui, você tem a LDO vigente, a LDO 2022, vai perceber que é apenas um texto. É uma lei que traz lá todas as previsões escritas do que o prefeito pretende fazer em 2023. Ele começa aí como obrigatoriedade determinada pelo Supremo Tribunal Federal de que deve ser constado na LDO já a previsibilidade do aumento salarial dos servidores, do aumento salarial do cumprimento do piso do magistério, agora também do piso dos agentes comunitários de saúde e de endemias,
e dos demais servidores. Então, um artigo lá na LDO é obrigatório tratar justo. Não diz simplesmente ainda, neste momento, ele não diz qual percentual que vai ser aplicado, porque ainda não sabemos. Como é o caso, salário mínimo, quem é que define? Governo federal. Piso do magistério, quem é que define? Governo federal. Piso dos agentes comunitários de saúde e de endemias, quem vai definir? Governo federal. Então, nós ainda não conhecemos esses pisos. E, por essa razão, ele vai necessitar de uma lei específica encaminhada ao Poder Legislativo Municipal também. Então, percebam, sociedade mainardenses, que tudo a ser executado dependerá da concordância, dependerá de passar pelo Poder Legislativo Municipal. Observem a importância do seu vereador. Observem que o Poder Legislativo determina, quem legisla, uma das funções do Poder Legislativo é legislar. Então, ele vai legislar em favor da sua sociedade. E aí, quando chega à Casa do Povo, como é chamada a Câmara de Vereadores, por ser ali está os representantes dos 3.421 habitantes do município, em média, por razões da pandemia, o IBGE ainda não fez o censo, que ele é executado a cada 10 anos, o censo populacional. Portanto, o último foi em 2010, era para ter sido executado em 2020, mas pelo fato da pandemia, não pôde os recenseadores do IBGE irem até as casas das pessoas, visitar e contar quantas pessoas tem em cada casa no nosso município. Estão prometendo agora, para o segundo semestre deste ano, a efetivação do censo populacional. E aí a gente terá, de fato e de direito, essa contagem e definição de como está a população do município em quantitativo, para ter influência, obviamente, na sua principal receita, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Então, ficou entendido, o LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, é exatamente essa lei intermediária que servirá para nos nortear, nos autorizar a redigirmos o orçamento com tudo aquilo que o povo mainardense mais deseja na sua cidade. Óbvio que o prefeito Valmir vai depender sempre de recurso financeiro para essa execução. Mas quando ele tem essa visibilidade, quando ele recebe essas sugestões da sociedade, quando ele recebe as indicações dos vereadores, então ele tem ali um norte daquilo que mais precisa ser executado e com urgência. E com isso ele vai buscar através do governo do estado, ele vai buscar através do seu deputado estadual, ele vai buscar através do seu deputado federal, do seu senador da República, dos ministérios em Brasília, para, com isso, poder atender a todos os desejos, a todos os sonhos da sociedade. Então, o nosso orçamento público, uma vez aprovada a LDO, e eu gosto também de sempre colocar para conhecimento de todos, que com essa audiência pública a gente pode atingir a todos, em detrimento de que ela será colocada em redes sociais para que todos possam acompanharem. A lei orçamentária, então, ela trará a diferencial que é os seus projetos. E esses projetos aí sim virão acompanhados de respectivos valores de estimativa da receita com a fixação da despesa.
e que tem que ser igualzinho. O que eu arrecado é o que eu posso gastar. Isso, inclusive, está estabelecido no artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei que trouxe a segurança para a sociedade brasileira, lei que trouxe a determinação para que os gestores públicos entendam que só podem gastar aquilo que ele arrecada. O gestor público ele não tem o direito, ele não pode deixar restos a pagar, ele não pode deixar compromissos firmados sem que o recurso fique na conta, com a garantia do recebimento. Então, todos os fornecedores hoje na administração pública têm essa garantia dada pela Lei de Responsabilidade Fiscal no seu artigo 1º, de que, uma vez vendendo para o setor público, pelo menos baseado na legislação, na lei, você receberá o recurso, não corre riscos, né, de ficar sem o recebimento, como ocorreu muito no passado. Né? Até 2000, antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, era um drama, né, você vender para o setor público, que corria sérios riscos de nunca receber ou buscar na justiça e ir para precatórios e aí ser a perder de vista. Hoje até os precatórios modificou, né? A emenda constitucional trouxe outra garantia também, né? Mesmo os restos e precatórios na justiça, quando ele é transformado para precatório, o tempo é bem mais reduzido, né? Inclusive, há determinações da Constituição de que até 2029 nós não teremos, né, saldos devedores precatórios nenhum pendentes nos municípios brasileiros. Ok? Então, lei orçamentária, portanto, receita versus despesa. E como na vida da gente, se nós ganhamos um salário mínimo, eu não posso gastar 1,5, eu não posso comprometer 1,5. E quando faço isso, tenho alguns problemas, né? Com oficial de justiça na porta, respondendo o processo, indo para a audiência, para encontrar fórmulas de quitar com os seus devedores, ok? Com os seus fornecedores, corrigindo. Perfeito. Então, na lei orçamentária anual, ela já traz esse estabelecimento da receita igual à despesa, para que o gestor público tenha essa, né, garantia, tenha essa noção de que verdadeiramente será crime de responsabilidade você assumir compromisso e não honrá-lo, não ter receita para cumprimento desse objetivo. Por isso que a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe como objeto central as audiências públicas recebermos sugestões de todo o segmento social. E esse segmento e essas sugestões, elas podem ser ou encaminhadas para a prefeitura ou para a Câmara de Vereadores, entregando ao vereador, entregando a um secretário municipal, entregando a sua sugestão a um servidor público, ou mesmo levando até a prefeitura ou até a Câmara. Então, são várias as fórmulas que você tem de mandar, de encaminhar a sua sugestão. E não precisa ser algo bonito, algo digitado, algo colorido. Não, é um pedaço de papel simples e que nele faça a sua sugestão, leve até o nosso prefeito o conhecimento daquilo que vocês mais desejam que ele realize pelo município. Essa é a ideia central da audiência pública, esse é o objetivo central. Foi com com esse pensamento que a Lei de Responsabilidade Fiscal determinou que a audiência seja obrigatória, em função de que antes de 2000
antes da existência da Lei de Responsabilidade Fiscal, quem redigia os orçamentos públicos eram os contadores. Os contadores da prefeitura era quem faziam, pensando pela sociedade. Imagine que isso não é algo que não podia dar certo nunca. E foram simplesmente 500 anos da nossa existência, né, com essa forma. Por isso que o Brasil, até hoje, paga um preço alto. O Brasil, que eu quero dizer, nós, os brasileiros, pagamos um preço alto ainda por estarmos num segundo mundo ou terceiro mundo, né, muito atrasado em relação às demais federações mundiais, né, os países ditos de primeiro mundo. Por quê? Porque foi um atraso, né? Como é que um contador podia pensar pela sociedade? E que capacidade era essa? E que profissional era esse que podia imaginar escrever o orçamento público, a principal lei do município, e o cara fazer sozinho no seu gabinete, na sua sala, normalmente na capital sergipana, os escritórios sempre se centralizam na capital, e o cara não conhece a realidade do município. Então, como é que ele podia redigir isso? E foram simplesmente 500 anos fazendo essa história. Graças a Deus, a LRF chegou e, no seu artigo 48, determinou que tem que ter audiência pública e trazer, né, receber sugestões dessa mesma sociedade. Os vereadores, na sua importância, ele participam em três momentos. Ó. Ele, como vereador, como cidadão, primeiro, ele pode mandar sugestão. Como vereador, ele faz indicação. E como vereador, também ele pode fazer emendas. Então, ele tem três momentos importantíssimos no processo de tramitação destes projetos de leis, de LDO, de LOA, e quando da construção do PPA, também do PPA. Então, vejam quanto é importante e quanto a gente tem chamado a atenção da importância do seu vereador. Eu trago também para conhecimento, e por estarmos falando de orçamento público, nós obrigatoriamente temos que entender e conhecer perfeitamente quanto arrecada o nosso município. Por isso eu fiz um levantamento, né, para trazer para os senhores nos últimos 7 anos, comportamento da Receita de General durante os últimos 7 anos. Graças a Deus vem, né, crescendo, a receita vem melhorando, em detrimento até, né, de ações feitas pela gestão, já com o ganho, né, judicial com relação aos direitos sobre os royalties do petróleo. Então, a Receita General vem acentuando-se, vem sempre numa ordem crescente, e isso reflete o trabalho da administração, reflete o trabalho do seu secretariado, dos vereadores, todo o segmento dos servidores públicos, de todo o segmento da administração de General Maynard. Então vejam aí que em 2016 a gente tinha um orçamento de 13 milhões e arrecadamos 12 milhões e meio, com uma receita média de 1 milhão e 47 mil. Em 2017 ele reduziu o orçamento, mas cresceu a receita, muito pouco, mas cresceu. 2018, ela novamente, o orçamento 13 milhões e meio, foi para 14 milhões e meio a receita. 2019, 17 milhões, arrecadou 17 milhões e 200, melhorou mais ainda. 2020, mesmo com pandemia, mesmo com março em diante, o país parou muita coisa, a economia, mercado, comércio, a indústria, sem poder operacionalizar, porque as pessoas não podiam ir para os seus trabalhos. Então, mesmo assim, com com os auxílios encaminhados pelo governo federal, ainda mesmo assim conseguiu dar uma melhorada, né? Você vê que nós saímos de um orçamento de 17 milhões e meio, de uma arrecadação em 2019 de 17 milhões e 200,
e em 2020 arrecadou 22 milhões e 500. 2021, o orçamento foi para 21 milhões, e aí vem a grande, crescimento com a ação judicial ganha pelo município, e aí cresce o royalties, e com isso eleva a sua receita para 20 milhões, 28 milhões, subindo de 1.800.000 do ano anterior para 2.300.000 a média. 2022, até o mês de abril, nós fizemos, foi feito o orçamento com 27 milhões, que é em detrimento da média das últimas 3 arrecadações e mais a probabilidade da receita do royalties. Então, o orçamento foi para 27 milhões. E estamos até o mês de abril com uma receita aproximada de 2.610.000 mês. Se mantivermos essa receita, a gente ultrapassará mais uma vez o orçamento, o valor orçado de 27 milhões. Aí cabe uma explicação técnica de que os 2.610.000, ele pode ainda não se configurar uma realidade, porque janeiro e fevereiro são as 2 melhores receitas do ano. Então, ela ainda está nessa parte, como só estamos com 4 meses de receita, uma vez que a gente tem até 30 agora de junho para encerrar o balancete do mês de maio. Então, por isso, essa receita está representada até o mês de abril. Portanto, ela pode, não estou dizendo que vai cair, mas ela pode cair, poderá cair, em função de estarmos ainda com a receita cheia de janeiro e fevereiro, que foram as 2 maiores receitas do ano, com certeza, e é historicamente isso, pode vir a não coincidir, não bater essa meta de 2.600.000 de média na arrecadação desse ano. Trouxe também as despesas, ou as receitas por fonte de recurso. A receita por fonte de recurso, para que todos entendam como é que chega o FPM, Fundo de Participação do Município, ICM, Fundeb, IPVA, PTU e ISS. Como é que são essas receitas? Qual é a origem? Esse dinheiro vem fundamentado de onde? Como chegou até General Maná? Fundo de Participação dos Municípios, FPM. FPM ele tem a origem dos 2 impostos que pagamos nesse Brasil. E os impostos são Imposto de Renda e IPI. O imposto de renda que todo brasileiro paga. Todo brasileiro. Quer pessoa física, quer pessoa jurídica. E o IPI, que é o Imposto sobre os Produtos Industrializados, que é o imposto pago pela indústria. Entre aspas, porque quem paga mesmo é o cidadão, porque ele, obviamente, embute esse custo do IPI dentro da custo da sua produção. E aí, nós, consumidores, é quem arcamos com esses impostos. E esses impostos, então, eles 2 somados vão dividir aí para 5.570 municípios, mais os 26 estados e mais Brasília, a unidade da capital federal. Vejam como é importante saber dessa origem. Primeiro porque essa arrecadação, para chegar, vocês estão vendo aí, em 2022, ela está numa média de 1.100.000, no município, 1.153.000 até o mês de abril, foi a média da arrecadação do FPM. E esse valor, ele depende da produção, ele vai depender do emprego do brasileiro, de modo geral, de todos os 5.570 municípios, trabalhando, produzindo, para que cheguemos a estes valores.
Então, não depende exclusivamente de general para a receita do FPM melhorar. Ela vai depender do todo da indústria brasileira e do trabalhador brasileiro. Quando a indústria cresce, quando a indústria produz, significa que ela está também, né, empregando. E quando eu estou trabalhando, quando eu vou, né, para o mercado de trabalho, eu pago imposto de renda. E a indústria, produzindo mais, paga mais IPI. E aí a melhoria a nível de Brasil. O que é que eu quero falar com isso também e trazer para a sociedade manardense? É de que uma indústria em Pernambuco, uma indústria na Bahia, uma indústria em São Paulo, uma indústria no Rio de Janeiro, se ela cresce, melhora o meu FPM em General Mainá. Também, se ela fecha, reduz o meu FPM em General Mainá. Porque o tributo, esses dois impostos, eles são impostos federais, arrecadados pelo governo federal, e que vai subdividir com a população brasileira, com 5.570 municípios do Brasil. Já o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, esse já tem um diferencial e depende da nossa produção local. Depende de valorizarmos o nosso comércio, depende de aquilo que comercializamos, aquilo que produzimos no município. Ok? Então, esse já é General Mainá, já é Estado de Sergipe. Então, se eu cresço, se eu valorizo, se eu vou comprar um celular e, em geral, tem esta loja que vende o celular e eu priorizo e compro em General Mainá, se eu vou comprar um traje novo, né, um óculos novo e, em geral, possui o comércio que vende, que industrializa, e eu priorizo e compro em general, eu estou levando ICMS para a minha cidade. Eu estou dando condição para o meu comércio melhorar, eu estou dando condição para empregar mais pessoas de general no próprio comércio local. Então, isso é importante também a sociedade ter reconhecimento. Se eu saio aí e vou para Carmópolis, ou venho para Aracaju, ou vou para outra cidade qualquer, fazer minhas compras, eu estou levando a riqueza do meu município lá para fora. Então, eu tenho que ser verdadeiramente barrista, né? Ser general, ser manardense raiz e querer, já que eu desejo, como manardense, o melhor para a minha cidade, eu quero ver minha cidade mais desenvolvida. E para isso eu posso contribuir, adquirindo meus produtos, fazendo a minha feira, né? Comprando todos os meus aquilo que eu mais necessito dentro da minha cidade. E aí eu estou fortalecendo. E quando eu fortaleço a minha cidade no ICM, e quando o Brasil cresce com o FPM, o meu Fundeb vai ter um crescimento natural também. Porque o Fundeb ele tem como origem 20% do FPM, 20% do ICM, 20% do IPVA, no caso do General Mainá. Então, 20% dessas arrecadações que vocês estão vendo aí na tela, eles são origem para formar o Fundeb, mais a matrícula de cada aluno que estão estudando no ensino fundamental na escola pública do meu município. Se eu vou para a escola privada, perco Fundeb. Se o menino vai para a escola do Estado, perco Fundeb. Eu só recebo mais Fundeb se o aluno for matriculado na escola municipal do ensino fundamental. Ok? Imposto de renda, esse é a retenção dos servidores, feito no próprio, aqueles servidores
os vereadores, os secretários, prefeito, vice-prefeito, que têm os seus salários acima daquela isenção do imposto de renda, ele se torna automaticamente receita para o município. ISS, as empresas prestadoras de serviço ou pessoas físicas que prestam serviço no município. O IPTU, infelizmente, ainda está, praticamente não existe. O ITBI, ele é a origem de quando você vende um imóvel ou compra, o imóvel, aquela transação de compra e venda do imóvel, você é obrigado para escritura pública, você é obrigado a pagar a taxa de ITBI, de transmissão do bem para outro proprietário. E o IPVA eu gosto de trazer aí uma observação, como fiz no ICMS, o IPVA também merece essa observação. Se eu tenho um veículo automotor, uma moto, um carro de passeio, um caminhão, um ônibus, qualquer veículo automotor licenciado obrigatoriamente pelo Detran, você fazendo com o endereço da sua residência em General Maná, você vai estar levando 50% do valor do licenciamento para o seu município. Porque às vezes eu moro em General, eu sou mainardense, mas tem uma casa em outra cidade, tem uma casa em Aracaju, tem uma casa em Japaratuba, em Pirambu, ou em outra cidade qualquer, e às vezes despercebidamente licencia o carro com o endereço de uma dessas outras áreas onde eu possuo casa, onde eu possuo imóvel. E aí eu estou tirando o IPVA da minha cidade. E quando eu tiro o IPVA, tiro também o direito de melhorar a educação, porque 20% do IPVA ele vai para o Fundeb, mas ele só vai e só terá essa receita se os veículos forem licenciados com o endereço de General Maná. Perfeito? Royalties é uma indenização, O royalties ele serve como ele é originário de uma indenização pela exploração do petróleo aí no município de General Maná. E aí vocês percebem o que vem melhorando. Em 2020, nós tivemos uma arrecadação de 7 milhões, que originou uma média de 585. Em 2021, subiu para 820 mil, arrecadamos 9 milhões e 800. Isso depende muito, os royalties vai depender muito aí do preço do petróleo no mercado, da produção também do petróleo no município. E este ano a gente está com uma média de 873 mil. Já arrecadou até abril 3 milhões 492 mil, que elevou para 873 mil. Ok? Ademais, a salário da educação, que serve também para complementar as ações na educação, a merenda escolar, o transporte escolar e as receitas da saúde e da assistência social. Portanto, aí vocês têm uma divisão de receita, vocês viram lá no quadro anterior o quanto a média mensal da arrecadação e também o valor arrecadado anual e mais o previsto no orçamento. Aqui eu trouxe, então, separadamente por fonte de recursos para que vocês possam entender por que aquele valor lá é a somatória de todas essas receitas aqui e que o prefeito tem limitações, Nem sempre ele pode investir. Por exemplo, o salário da educação, que o nome é salário, batizado de salário da educação, mas a única coisa que ele não pode pagar é o salário do professor, ele não pode pagar o salário do servidor da educação com esse dinheiro. Ele pode agir, ele pode melhorar a escola, ele pode comprar material para a escola, pagar combustível, comprar pneu para os ônibus, para transportar o menino e por aí vai.
mas não pode pagar salário. Ok? Então, ele tem PNAE, é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, que esse recurso só pode ser adquirido merenda, ele não pode mexer nesse dinheiro para outra coisa. O transporte escolar, a mesma coisa, ele não pode mexer. Então, o Fundeb, né? O Fundeb ele só pode pagar a folha, aí sim ele pode pagar a folha do servidor da educação que estão nas escolas, né? Como os professores, os técnicos que estão nas escolas. Perfeito? E por aí vai. Então, vocês percebem que o royalties, ele não pode pagar a folha de servidor efetivo do município, né? Com o recurso do royalties, ele não pode pagar aos seus servidores efetivos. Ele só pode pagar com royalties servidores comissionados ou contratados e ações outras da administração, como estradas, como iluminação, como todas as outras ações, menos o royalties não soma para os gastos mínimos de 25% com a educação, nem os gastos mínimos de 15% com a saúde, nem pode ser transferido para a Câmara de Vereadores através do repasse, que no caso é 7% da receita corrente líquida do município. Então, essas coisinhas que vocês percebem, tanta continha que tem que ser feita, tanta subdivisão de receita. Por essa razão, o prefeito precisa, né, de tanta gente para auxiliá-lo. Ele tem o secretário de Finanças, ele tem o secretário de Controle Interno, ele tem os demais secretários de Saúde, de Assistência, de Educação, de Obras, né? Ele tem o secretário de Controle Interno, ele tem o contador, a empresa CAT Contabilidade para fazer a sua contabilidade, ele tem assessor jurídico, todo esse povo para dar um suporte de orientação, né, de acompanhamento para que ele não cometa crimes de responsabilidade e comprometa a sua administração. Perfeito? Eu trouxe também o demonstrativo das despesas, 2017 até 2021, para vocês saberem quanto, né, custa cada secretaria, quanto custa a Câmara de Vereadores, a educação, a saúde, como é o total de investimento em cada uma dessas secretarias. Isso é importantíssimo que vocês acessem esse material. A Prefeitura vai deixar esse material à disposição de todos os manardenses para acompanharem, terem noção e aproveitando para encaminharem as suas sugestões com mais segurança, para também verificar a realidade do município, que às vezes a gente faz determinadas críticas hoje, principalmente em redes sociais, mas às vezes fazem porque falta o conhecimento. Não tem o dado real na mão para poder dizer, pô, eu estou criticando aqui, mas isso, se eu tivesse lá também, sentado naquela mesa como prefeito, ou como vereador, ou como secretário, eu não teria como fazer. Isso é importante, essa análise, né? Esse entendimento, que às vezes apenas por um fato político eu tento, né, denegrir a imagem da administração, mas falo por falar, por ouvir dizer, e cometo injustiças, porque estou falando daquilo que não conheço, não tenho habilidade para tal. Trouxe aqui também como está o comportamento da Receita dos investimentos com os princípios constitucionais que determinam, né, como eu disse antes, o MDE, o prefeito da arrecadação da Receita Corrente Líquida, que está aqui também na tela. Você tem, o prefeito tem que reservar 25% desses recursos para investir na educação. E o prefeito Valmir tem dado esse exemplo. Em 2021, ele investiu 26,13% da sua arrecadação, ou seja, representa aí 187 mil a mais do que a Constituição determina que ele invista.
Então, por esse item, a conta dele, né, perante os órgãos de controle, já está com o parecer pela aprovação. O Fundeb, em 2021, mudou a regra, a lei é uma nova lei, a 14.113, modificada pela 14.276, agora, no final do ano passado, ela fez uma modificação e, portanto, saiu do que era gasto mínimo de 60% na lei anterior, até 2020, para 70% a partir de 2021, com gastos com a folha dos servidores da educação do município. Ele investiu 83,13 do 70 mínimo, o município, né, chegou a 83,13, que representa 349 mil a mais do que o mínimo exigido pela Lei 14.113. É uma prova de que há uma valorização, sim, no seus profissionais da educação. Quanto à saúde, é 15% mínimo, e a gestão vem, em função até também, né, detrimento da pandemia e toda a estrutura que teve que ser revista da saúde, dos 15% mínimo, o município investiu 26,18, ou seja, quase o dobro, 11,18 a mais do que o exigido pela Constituição Federal. Grande resultado, né, para o povo manardense. Está aí uma das provas. Inclusive, em uma das reuniões que o prefeito dizia, isso é algo que tem que ser publicado, tem que ser divulgado, porque a gestão nem sempre consegue atender tudo, mas observem que naquilo que foi, né, prioridade, o prefeito conduziu com maestria e investindo aí 26,18 dos 15% mínimo exigido. Quanto ao pessoal, ele também, com o crescimento da receita dos 51,30%, que é o limite prudencial, ele está com 44,33%. Então, um dos poucos municípios de Sergipe que está enquadrado e terá, se depender desses 4 itens constitucionais, ele tem um parecer do poder da Casa de Contas do Estado de Sergipe, que é o Tribunal de Contas do Estado, que dá o parecer sobre suas contas. Ele vai estar com toda a tranquilidade e a população manardense satisfeita e sabendo que escolheu bem o seu representante. Ele está cumprindo todos os princípios constitucionais determinado pela nossa Carta Magna de 88. E os projetos? Eu trouxe aqui os projetos para os senhores, aqueles projetos para facilitar. Isso aqui é um facilitador para que eu possa mandar a minha sugestão com mais convicção. Então, é só dar uma olhada no que é que já consta no orçamento 2022, o que é que já tem no PPA do município, e o que é que ainda está faltando. E ali é você sair por eliminação olhando, bom, o que é que o prefeito já pretende fazer, o que é que ele já constou no orçamento dele. E agora, tem coisas aqui que não cabe mais, que não precisa mais. Ou tem coisas que eu quero acrescentar, que está faltando. Então, vocês fiquem à vontade para dar uma analisada nesses projetos orçados na lei de 2022 e que possam encaminhar para a gente essa sugestão para o orçamento de 2023. E, gente, orçamento público, ele é tão flexível, ele é tão importante para a sociedade que ele não tem prazo para ser modificado. Você pode, a qualquer tempo, encaminhar sua sugestão. Você pode, a qualquer tempo, sugerir, né, ao prefeito, aos vereadores e, em conjunto, entendendo ser necessário e prioritário,
ele muda até o orçamento vigente de 2022. Se surgir um projeto novo aí, interessantíssimo, e que o prefeito tenha condição de executar, ou de buscar esses recursos fora para fazer, ele pode sugerir à Câmara de Vereadores, pedir à Câmara de Vereadores e mandar um projeto alterando o orçamento vigente. Imagine só o orçamento que ainda virá. Então, é para que todos entendam que orçamento público, que audiência pública, ela tem que acontecer, mas não tem prazo. A legislação, a Constituição, nem a Lei de Responsabilidade Fiscal, nem o Estatuto da Cidade, ela deixou prazo definido. Você pode mandar a qualquer tempo. O orçamento, a LDO e o PPA, para ser encaminhado, o projeto para ser encaminhado para a Câmara de Vereadores, esse sim, ele tem prazo definido. Porém, pode ser alterado a qualquer momento. Não há período. O que tem, sim, e o que a legislação, que a Constituição buscou, e por isso ela tem o nome de uma Constituição, ela é uma Constituição de interesses da comunidade, ela veio ser uma Constituição social, uma Constituição que traz aí o privilégio de dizer, olha, a sociedade é que tem que ser a privilegiada, porque a receita só chega no município, só chega no Estado, só chega na União, porque este povo é quem dá origem a esse dinheiro, é quem trabalha, é quem sua para produzir no Brasil e trazer o imposto, que é transformado em receita pública. Então, é esse povo que tem que ser privilegiado. Então, eu não posso conduzir uma lei que seja engessada, que seja uma lei que só funciona, só possa ser alterada de ano em ano, que é o prazo dela. Não, ela pode ser alterada todo dia. Basta que o prefeito conduza, encaminhe para a Câmara de Vereadores o seu projeto solicitando essa alteração. Então, surgiu um fato novo, precisa urgência, e não está contido no orçamento público, no conjunto de leis orçamentárias, não é nenhum problema. É só fazer o projeto e adeus. A Câmara autorizou, pronto. O prefeito não pode fazer sem a Câmara autorizar. Porque aí sim, se não tiver previsto no orçamento e ele executar, o nome disso é pedalada fiscal, que vocês passaram a conhecer e ficou famosa no Brasil pela perda de um mandato de uma presidente da República. Ok? Então, crime de responsabilidade, o presidente perdeu, o governador pode perder, um prefeito pode perder, o presidente da Câmara pode perder, o vereador pode perder. É só cometer crime de responsabilidade fiscal. Perfeito? Aqui eu trouxe também para vocês um gráfico mostrando, apresentando aí a importância do conjunto orçamentário do Brasil. Um resumo de tudo que a gente falou até agora. PPA, ele é a lei macro, é a lei do planejamento, é a lei que resume o plano de governo do gestor. Ela é acrescida ao plano de governo, ela é acrescida às sugestões dos secretários, às sugestões do vereador, às indicações do vereador e da sociedade como todo. Então, ali representa o desejo social. A LDO, então, vai ser essa intermediadora, ela vai ser a orientadora, ela vai extrair os projetos contidos no PPA para autorizar ao prefeito levar para a lei orçamentária. É isso que significa essas três siglas. PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei Orçamentária, Lei de Diretriz Orçamentária e LOA, Lei Orçamentária Anual. E a lei orçamentária é quem vai executar. O prefeito quer comprar caneta? Quer. Precisa da caneta? Precisa. Tem no orçamento? Tem.
ele pode pagar com dinheiro público. Se não tem, ele tem que pagar do bolso, porque ele não pode gastar aquilo que não esteja previsto no seu orçamento. Esse é o exemplo mais simples, né? Para vocês terem uma ideia de que tudo isso depende exatamente de todas as ações, ela depende de estar contida na lei orçamentária anual. E para estar na lei orçamentária, precisa estar na LDO e precisa estar no PPA. Ou seja, elas se complementam, né? 3 leis que trabalham complementando uma a outra. Perfeito? Então, saio convicto, né, de que todos os mainardenses hoje já podem falar de orçamento público, já sabe a importância do orçamento, já sabe a importância de participar na construção desse orçamento, trazendo a sua sugestão, já sabem que o seu vereador é a autoridade máxima para aprovar esses 3 projetos, quando das suas encaminhamentos. Já sabem que gestão pública precisa, todo gestor público precisa da sua participação. E você, mainardense, tem autoridade de dizer até ao nosso prefeito, ao meu xará, Valmir, que como quer que ele conduza a casa do povo mainardense. O projeto de LDO está aqui, é só clicar aqui, projeto de lei 2023, que já está na Câmara, né, que foi encaminhada em abril, que tem até agora, até o período deles saírem de recesso para ser aprovada. O plano de governo também está aqui, para vocês relembrarem o que o prefeito, né, prometeu, o que o prefeito pôs como plataforma de sua administração. E a LOA está aqui a ser elaborada, porque a gente só pode pensar na elaboração dela depois que recebermos o projeto de LDO aprovada pela Câmara. Aí, a partir desse momento, você começa, de fato e de direito, elaborar a lei orçamentária, que tem até o mês de setembro para ser encaminhada à Câmara de Vereadores. Por fim, relembrar a todos que nós temos simplesmente estes órgãos de controle do nosso país. 3, 6, 9, 12, 15 órgãos que comandam, que acompanham, que visualizam, que têm autoridade perante a sociedade para levar a informação, para levar, quando é o caso, as punições, né? Porque eles acompanham para e passo a sua execução orçamentária, né? Tudo que foi executado, tudo que foi planejado pela administração é acompanhado por todos esses órgãos. E aí a gente traz para que os senhores tenham conhecimento, né? Que nós somos todo mundo envolvido com o setor público: prefeito, vice-prefeito, vereadores, secretários, contador, procurador, servidor público, todos envolvidos com a administração pública podem, né, e são fiscalizados por esses órgãos. Aí eu coloquei aqui, a propósito, redes sociais e imprensa, porque com a transparência pública, eles têm um papel fundamental, né, importantíssimo, para trazer até à sociedade aquilo que acontece no município, no estado, na União. A GAECO, que é um departamento aí, né, da Polícia Militar, da Polícia Civil, e que acompanha, né, as ações, e que a ela, quando solicitada, quando necessário, e que a gente sempre torce para não dar trabalho a eles e nem precisar ser averiguado por eles. Mas quando há necessidade de agir, eles agem com a perfeição que a função determina.
Justiça Federal, Justiça Estadual, Polícia Federal, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas do Estado, Receita Federal do Brasil, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União e Controladoria Geral da União. Além da DEOTAP, que é a Delegacia de Defraudações e Crimes contra o Patrimônio Público, Controle Interno Municipal, que é um órgão, que é o porta-voz de todos esses outros órgãos, porque é dele qualquer problema grandioso no município, todos esses outros órgãos vão estar sempre procurando ali a pessoa do controle interno, o grupo do controle interno, que é o representante direto do Poder Executivo e do Poder Legislativo. A Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores tem como função primeira legislar, aprovar os projetos de sua autoria e de autoria do Poder Executivo e de fiscalizar as ações do Poder Executivo. Então, a Câmara também está aí nesse contexto de controle do nosso país. E que controle e que contexto, tem a Câmara de Vereadores, porque está ali eleitas representando o justo todos os manardenses. Então, a função dela é mais delicada ainda, a função dela é mais exigida, pela sociedade, cobrada por toda a sociedade e que tem toda a autoridade para fazer. Gente, era essa a mensagem que eu gostaria de trazer para os senhores como dados importantíssimos para a administração, para o crescimento da sua cidade, para que a gente possa redigir juntos uma lei orçamentária perfeita, com todos os sonhos, com todos os desejos da sociedade manardense. Quero aproveitar para agradecer ao prefeito municipal, Valmir de Jesus, ao presidente da Casa Legislativa, da Câmara de Vereadores, Alisson Andreoli, secretários, servidores públicos, conselhos, a todos a comunidade de General, e dizer que estamos sempre, esta casa, Carta e Contabilidade, está sempre aberta a qualquer sugestão, a qualquer solicitação, e que nesses contatos aí vocês podem falar com qualquer um dos nossos técnicos, inclusive comigo também, com o Valmir Passos, que nesse momento representa a Carta e Contabilidade como diretor técnico desta casa. Agradecer a todos vocês, desejar a todos vocês muita saúde, paz, e que tragam e que encaminhem suas sugestões para que o orçamento público seja o mais perfeito possível. Obrigado a todos.